Agora, direto para Londres, microfone Jovem Pan Europa, ainda falando sobre o Brexit. Ulisses Neto, som e imagem. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Agora 12h19 aqui em Londres. Os britânicos votaram para sair da União Europeia, mas em última instância podem acabar enxotados do bloco mesmo, viu? Porque o continente ainda não decidiu se vai aceitar uma nova extensão do prazo de desfiliação, como quer o governo de Londres. Theresa May vai se encontrar nas próximas horas com Emmanuel Macron e Angela Merkel para tentar convencê-los de que as negociações estão caminhando aqui na Inglaterra. A primeira-ministra acredita, inclusive, que um acordo com a oposição, ela tem se reunido com Jeremy Corbyn do Partido Trabalhista, e ela acha que está perto de ser anunciada uma conclusão para essas negociações, né? Um acordo para essas negociações. Ela se compromete também a seguir as regras da União Europeia sem tumultuar mais o bloco nas semanas de desfiliação que restam. E essa é uma questão central do momento, porque existe um termo na diplomacia internacional que é perfil de Albion, traduzindo literalmente seria algo como Bretanha traiçoeira. A França, de acordo com os indicativos dados por Macron, quer encerrar logo o assunto, forçar o hard Brexit, né, o divórcio sem acordo, já na sexta-feira agora, porque aumentar o prazo de desfiliação significa envolver o Reino Unido nas eleições parlamentares do bloco no mês que vem, e isso em um ambiente em que os partidos tradicionais britânicos, os conservadores, os trabalhistas, os liberais democratas, estão amplamente desmoralizados com o eleitor. Então enxerga-se a possibilidade de que fanáticos nacionalistas ingleses acabem vencendo mais cadeiras que o normal não, nessa eleição para o Parlamento Europeu, e é claro, isso traria muita dificuldade lá para Estrasburgo, onde fica a sede do Parlamento da União Europeia. Existe ainda também o constrangimento de ter que ouvir a opinião dos britânicos em outros temas delicados que vão ser discutidos nos próximos meses, como o orçamento europeu. Mas a Alemanha pondera que o desgaste de um divórcio sem acordo pode ser ainda mais caro. E por isso a expectativa é de que, no final das contas, a União Europeia acabe acertando mesmo uma extensão, oferecendo uma extensão de quase um ano para os britânicos tentarem um acordo internamente e depois deixarem a União Europeia. Se for esse o caminho mesmo, parece inevitável que novas eleições sejam convocadas por aqui. E diante de tudo isso, Thiago e ouvintes, dá para concluir que, seja qual for o desfecho, essa confusão ainda vai bastante longe. Professor. Ulisses, até quando você lembrou da referência da Inglaterra meia traiçoeira, na Segunda Guerra Mundial seria o inverso, a França meia traiçoeira, porque o que a França fez com a Inglaterra, e tem um pequeno belo livro do John Lukacs, 5 Dias em Londres, que mostra o desespero do Churchill naquele momento, né? Quando o governo francês assina a rendição e faz uma coisa pavorosa com o almirante Pétain, depois a República de Vichy e tal. Mas tem uma questão que você colocou no início que é interessante, que eu queria que, por favor, você explicasse. Está havendo uma aproximação, portanto, entre a primeira-ministra e o Partido Trabalhista, tendo em vista o impasse criado, essas reuniões que você citou anteriormente? Isso, como não teve nenhum desfecho para a negociação dela com o parlamento como um todo, né? Nem os conservadores, nem os trabalhistas e outros partidos aprovaram o plano da primeira-ministra Theresa May, a solução que ela encontrou foi chamar a oposição, o principal partido da oposição, para dialogar e tentar encontrar um ponto comum entre os dois lados, né? Entre os conservadores e os trabalhistas. Mas até isso tem sido muito complexo por vários motivos. Tem gente que acha que a primeira-ministra, já ciente do fracasso que haverá nas próximas semanas, está tentando dividir a culpa agora com os trabalhistas para dizer, olha, se não der certo eu tentei pelo menos. E do outro lado também tem gente que diz que é só jogo de cena, que ela não está abrindo mão dos pontos principais do acordo dela e que por isso os trabalhistas também não têm como chegar a uma conclusão. Mas surpreendeu ontem quando a Theresa May afirmou que as negociações estão indo bem e que ela acha que haverá um acordo sim com os trabalhistas e que em última instância faria com que o plano dela com a União Europeia seja aprovado na Câmara dos Comuns, professor. Valeu, Ulisses. Até mais tarde. Bom trabalho. Até mais tarde. Um bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.